Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre menu personalizado. Muita gente me pergunta como que eu monto os menus nas minhas telas dentro do Power Apps. Basicamente eu monto um array, tá? Faço um menu dinâmico, então toda vez que eu preciso fazer alguma alteração nesse menu, eu altero somente o array e ele reflete em todas as telas que eu utilizo esse menu, tá bom? Essa dica também é super útil aí para que vocês, na hora que estiverem automatizando seus processos, vocês utilizarem aí na construção dos seus aplicativos. Legal? Então vamos lá, mão na massa, vamos aprender então como criar um menu customizado e dinâmico. Muito bem, já estou com o aplicativo aqui na tela criado, só criei ele, botei um fundo, tá bom? Só tem a tela 1, não fiz nada ainda. E aí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa tela porque eu quero ter tela 1, 2 e 3, tá? Para que a gente possa simular a navegação do nosso menu. Poderia ter mais, mas para esse exemplo, isso daqui é suficiente para a gente. Muito bem, então eu tenho tela 1, 2 e 3. Como então eu faço um menu para isso, tá? Gente, no início da app tem algumas opções de fazer isso, tá? Dependendo do cenário, eu até faço um cadastro no SharePoint, conforme a pessoa alimenta, o menu vem para cá. Eu vou fazer de um jeito mais simples para que vocês possam entender como funciona essa lógica e aí de repente estender ou customizar de acordo com a sua necessidade, legal? Então aqui na ação onStart do aplicativo, então toda vez que o aplicativo abrir, o que eu vou fazer? Eu vou montar um array, tá? Um array com os itens do meu menu. Calma que vocês já vão entender na hora que ver o resultado. Para este caso eu vou usar o Clear Collect, porque eu quero que toda vez que ele inicie o aplicativo, em teoria vai estar limpo o array, mas enfim, estou usando o Clear Collect para não ter problemas. Então toda vez que abrir o aplicativo, ele vai montar o nosso menu, tá bom? Eu vou chamar ele de array menu, tá ok? E vou colocar vírgula para começar a criar os nossos itens. Lembrando que onde eu utilizo vírgula, se você estiver utilizando a versão em português, você tem que usar ponto e vírgula. Onde eu utilizo ponto e vírgula, se você estiver utilizando português, você tem que utilizar o ponto e vírgula 2 vezes, tá ok? Fica observado isso por causa da diferença de linguagem. Estou usando na linguagem nativa da ferramenta, que é o inglês. Muito bem, vamos lá. O primeiro, agora eu vou começar a estruturar os itens do meu menu, tá bom? E eu vou colocar as colunas que esse menu vai ter e vocês já vão entender. Eu vou começar com título, 2 pontos, e vou colocar home, tá ok? Então eu estou definindo dentro, lembre-se, um array nada mais é que uma tabela. Então eu estou criando uma primeira linha e já estou definindo as colunas também, já estou montando nossa matriz de dados. Então a primeira coluna que eu estou definindo dentro desse array é a título e estou dando o valor de home para ela, ok? Depois disso, eu vou definir uma coluna chamada ícone. E aqui nessa coluna, o que eu vou colocar? A gente tem essa propriedade aqui, ó, de ícone, ponto. Eu tenho todos os ícones que estão à disposição aqui. Se eu não me engano, a gente tem um que chama home, tá? Se por acaso você ficar perdido aqui e não saber encontrar os ícones, eu vou dar uma dica, tá? Vem aqui para o aplicativo, insere um ícone, tá bom? Inserir ícone, vou pegar um ícone aleatório aqui de adicionar mesmo, tá vendo? Esse é o ícone, tá aqui na nossa tela. Se você tiver em dúvida qual utilizar, você pode vir aqui ó, na propriedade ícone e escolher o desenho que você quer. Essa daqui esse objeto ícone ele tem a propriedade que é aqui ó, ícone, tá vendo? Ele tá com o ícone add. Vocês viram que lá no menu eu coloquei home, né? Olha o que acontece, tá vendo? Então basicamente, vocês viram que mudou aqui do lado também para home. Então basicamente é isso que eu estou fazendo lá. Então essa propriedade ícone ele tem todos os objetos aqui dentro, legal? Agora explicado, vou voltar para a nossa lógica aqui na hora de criar a nossa collection quando o aplicativo é iniciado. Então legal, então defini a primeira coluna chamada home, texto home, uma segunda coluna do tipo ícone, que estou guardando o ícone home nela, e vou criar uma terceira coluna chamada target, certo? Ou seja, o meu destino, né? E quem é o meu destino? Eu vou colocar que é a Estela 1. Vocês já vão entender o que eu vou fazer com tudo isso. Gente, fechei meu primeiro registro. Essa é a minha primeira linha, meu primeiro registro dentro do array. Eu preciso ter 3 linhas dentro do array, concorda? Eu estou falando de 3 telas, então seja uma para a tela inicial e mais 2 botões que levam para as demais telas. Então eu vou precisar ter 3 linhas dentro dessa estrutura. Eu vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Vou colocar vírgula e vou criar uma segunda linha. E agora eu vou mudar. Então eu vou chamar de tela 2, o ícone. Gente, vou pegar aleatório aqui o ícone. Vamos lá, ícone ponto. Vamos pegar o avião, pode ser? Vamos lá, airplane. Tá aqui. E
o target dela, em vez de ser tela 1, eu quero que navegue agora para a tela 2, tá? Então, estou estruturando. Ainda não fiz a navegação, mas já estou estruturando a minha tabela de dados. Então, eu tenho a coluna título, ícone e destino. Uma linha chamada com título home, ícone home e target screen, screen 1, né, a tela 1. Tem uma segunda linha com as mesmas colunas, só que dessa vez tela 2, ícone é um avião e o target destino é tela 2. E agora eu vou fazer uma terceira linha dentro desse array com a nossa tela 3, tá? Então vou colocar aqui tela 3 e a gente já vai conseguir exemplificar aí o nosso menu dinâmico. Vou trocar o nosso airplane, vou colocar, deixa eu ver o que a gente tem de opção aqui, seta, vamos lá, vamos colocar aqui um documento, pode ser? Só de exemplo, um documento, e o target agora passa a ser tela 3, ok? Então, 3 linhas, vou fechar a minha sintaxe, está pronto o meu array. Vou formatar para ficar mais fácil de entender aqui, ó. Então, basicamente, a gente está montando um array chamado menu com uma linha que vai para home, uma linha que vai para a tela 2 e uma linha que vai para a tela 3. Cada uma dessas linhas, né, tem 3 colunas, então, ou seja, eu montei minha tabela de dados. Gente, está pronto. É isso que eu preciso fazer aqui. Vou clicar em simular o início da app. Então, quando eu faço isso, eu estou simulando o início da app e ele acabou de montar o array. Como eu sei que ele montou o array, eu vou em arquivos, collections, olha aqui que beleza, tá vendo? Ícone, target e título, do jeito que eu acabei de montar. Alisson, posso ter mais colunas aqui? Pode, você pode colocar mais colunas de acordo com a sua necessidade, pode fazer alguma coisa para cor, também para cada ícone ter a sua cor. Lembrando que o objetivo aqui é só exemplificar, então sim, tem um mundo de possibilidades aqui dentro. Inclusive eu estou usando ícone, você poderia estar usando imagem, tá? Buscando a imagem de algum diretório, ou uma imagem no próprio projeto da app também seria possível, legal? Então vamos lá, meu array está montado. Gente, como que eu faço agora para montar um menu na tela, tá? Então, eu vou pedir uma nova galeria, eu vou fazer ela em branco, tá ok? Uma galeria em branco. Eu fiz na tela 3 aqui, né? Vamos deletar ela aqui. Eu vou voltar para 1. Vamos lá. Então eu vou inserir uma nova galeria em branco. Tá aqui. Primeira coisa que a galeria nos pede é a fonte de dado, né? Então eu vou colocar a fonte de dado dessa galeria é o meu array menu. Eu quero que ele seja a fonte de dado. Legal. A minha galeria ainda está sem nenhum objeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir um ícone. Tá? Posso pegar um ícone aleatório aqui, não tem problema. Peguei um ícone demais. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui. Peguei um íconezinho aqui demais. Posso pintar ele de alguma outra cor, tá? Vou pintar aqui para ficar mais visível aqui na tela. Vamos pegar aqui, vamos ver se o laranja fica legal. Pintei ele, legal. Acho que dá para a gente usar como exemplo. Então tá aqui a nossa galeria. Posso diminuir um pouquinho ela. E tá aqui dentro o ícone que eu acabei de colocar. Só que eu coloquei o ícone, ele está repetindo esse ícone nos 3 itens, porque eu ainda não coloquei a propriedade ícone dele como fonte de dados lá no meu array. Então vamos lá. Se eu for aqui na propriedade ícone, tá vendo? Ele está o add fixo, então tá botando o add para todo mundo. Gente, é só colocar esse daqui, ó. Este item ponto ícone. Olha que legal que vai ficar na tela. Lembra que eu montei lá no meu array uma casa, né, que era o home, o avião e um documento. Montei esses 3 ícones lá, então o dado passou a ser variável, então, ou seja, eu montei uma tabela de dados, coloquei uma galeria com fonte nessa tabela de dados e então o objeto ícone que eu quero exibir ali, ele passa a ser o ícone da vez, né, da linha que está mostrando na tela. E vocês vão ver, daqui a pouco eu vou inserir mais uma linha lá, completando uma tela 4, e vocês vão ver que automaticamente vai aplicar em tudo. Legal, gente? Então tá, o nosso ícone está aqui. Lembra que a gente fez uma coluninha de descrição lá? Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir um label, tá? Acabei de inserir um label dentro da nossa galeria. Vou deixar ele do lado aqui. E aí o que eu vou fazer? Assim como eu fiz com o ícone, o label ele tem uma propriedade text, né? Que é onde está o valor. Então, ou seja, eu quero que ele exiba para mim a coluna título. Vamos lá, coluna título. E tá aqui, vou botar uma corzinha também para ficar fácil de vocês enxergarem. Vamos colocar um branco aqui, resolve a nossa vida, legal? Home, você pode colocar lá um negrito, um itálico e tá aqui o nosso menu, legal?
Galeria posta, menu pronto. A única coisa que falta fazer agora é a gente fazer a navegação, tá? Então, como que eu vou fazer a navegação? Eu vou selecionar o ícone ou o label, se você quiser fazer em cima do label, eu vou fazer em cima do ícone aqui como exemplo, tá? No onSelect do ícone, no onSelect dele, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um navigate e ele vai me perguntar o destino, tá? Eu não posso fixar o destino aqui, estão numa repetição. Se eu fixar, vai valer para tudo, não é o que eu quero. Lembra que quando a gente montou o array, a gente colocou uma coluninha chamada target? Então, é seguir o mesmo princípio. Este item, ponto, target. Então, com isso, eu estou dizendo qual tela ele vai navegar. Então, dependendo da linha, ele vai navegar para uma tela diferente. Legal? Vírgula, e vou colocar o efeito esperado. Fecha parênteses. Está pronto o meu menu. Legal? Posso colocar um efeitinho aqui na galeria. Deixa eu selecionar. Isso é bem legal. E aí agora o que eu faço? Pronto o meu menu, eu deixo ele aqui, tá? Opa, vamos lá, menu aqui. Lembrando que você pode fazer esse menu também na horizontal, também fica legal, dependendo do cenário, você pode ter esse menu na horizontal, tem vários aplicativos que eu faço isso. Tá aqui o nosso menu, eu vou dar um Ctrl C nele, vou na tela 2, Ctrl V, vou na tela 3, Ctrl V. Lembrando que em produção é legal você sempre renomear os objetos, tá? Então eu sempre renomei menu tela 1, menu tela 2 e assim por diante. O meu colar aqui bagunçou um pouquinho, não tem problema, a gente arruma, vamos trazer ele para cá. Aqui também acho que bagunçou, vamos arrumar e deixa ele aqui. Então tá aí o nosso menu nas telas, as posições estão diferentes, mas vocês podem alinhar ele aqui. Enfim, vamos seguir só para teste, legal? Então, basicamente, para eu ver a diferença agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui um label, só para que na hora que a gente simule o menu, vocês vejam a diferença da tela, tá ok? Vou colocar aqui tela 1 nele, deixa eu mudar a cor também para ficar fácil. Legal? Esse cara aqui é a nossa tela 1, ok? Vamos lá, tela 1, centralizar. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, desço ele aqui, tela 2, para a gente ver a diferença, porque o fundo é igual. E estou aqui, tela 3, e vamos ver a diferença. E vou simular o menu, legal? Tela 3. Muito bom, estou na tela 1, play, para a gente simular a nossa app. Se eu clicar em tela 2, navegou para a tela 2. Se eu clicar em tela 3, navegou para a tela 3. Você viu que o menu mudou de posição, porque eu não posicionei ele. Se eu clicar aqui em Home, então desse jeito eu já tenho o meu menu pronto de forma dinâmica. Se eu precisar mudar qualquer informação, basicamente, o que eu faço? Eu venho aqui na nossa Clear Collect, onde está Home, não quero mais que seja Home. Eu quero que colocar início, né? Vamos deixar assim, centro mesmo início. E aí o que eu faço? Vou simular o início da app, porque ele vai dar um Clear Collect nesse array e vai substituir ele com, em vez de Home, agora início, ok? Vou dar Start, viram que isso aconteceu. E detalhe, já aconteceu em todas as telas. Então aqui, ó, tela 2 também está início, tela 3 também está início. Tá vendo que ficou dinâmico o nosso menu? Isso é muito bom e facilita muito a vida na construção dos nossos aplicativos com bastante tela. Mas se você não faz desse jeito e faz o menu fixo lá em cada tela, para uma alteração você teria que abrir tela por tela para alterar isso, tá? Então não é legal, por isso que eu estou fazendo essa aula aqui hoje para vocês. Muito bom. E assim como eu fiz a alteração aqui do onde estava Home, que coloquei início, a gente pode colocar uma tela nova aqui sem problema algum, tá ok? Deixa eu colocar aqui mais uma linha, Ctrl V, copiei para ganhar espaço, tem que colocar uma vírgula aqui entre as linhas. Eu vou chamar aqui de tela 4, né? Eu vou deixar a screen 3 mesmo, porque eu não criei a tela 4, mas poderia criar, é só para exemplificar para vocês. Então, muito bem, vou voltar aqui para a tela 1, nosso menu sumiu porque eu mexi nele, toda vez que mexe ele apaga, e vou dar um rodar aqui para Start, ele voltou, ele recriou o array e já estou com o menu aqui na tela. Eu não mudei o ícone, né? A gente poderia mudar o ícone aqui para ficar melhor. Tá no Document, vamos colocar um outro ícone aqui, para exemplificar nossa aula. Vou pegar agora um desenho, então vamos lá, um draw, ok. Cliquei fora e vou simular a nossa app novamente. Vou simular o início da nossa app. Montou e mudou o ícone, legal? Então, simulando aqui, lembrando que ele vai navegar para a tela 3, porque eu não fiz a 4.
né? Aqui mantém na 3, aqui vai para 2, aqui vem para início. Esse é o nosso menu dinâmico e você pode trabalhar fundo, dá para fazer muita coisa aqui. Você pode utilizar isso, por exemplo, ó, na própria tela inicial, fazendo alguns desenhos maiores, de repente, entendeu? Fica legal no próprio início. Aí você pode botar, de repente, um label de fundo nesse objeto, inserir. Vou colocar um label de fundo aqui só para você ver um exemplo. Vou reordenar ele lá para baixo. E vou pintar este label pode ser branco, fica legal, vou ter que mudar a cor da letra só. Então legal, tá aqui. Esse label aqui eu não quero nada dentro dele. Opa, eu deletei o label, Ctrl Z, não pode. Eu quero deletar o texto dentro do label. Tá deletando o label, não tem problema, vamos nas propriedades, que é mais fácil. Aqui, tiro daqui, legal. E agora eu pego o meu label onde está o texto, vou ter que botar um pretinho nele aqui, senão ele não vai aparecer, legal? E aí você pode reposicionar os objetos aqui no meio. E é legal, de repente, estou fazendo um exemplo aqui com dado branco mesmo, mas de repente você pode utilizar uma imagem de fundo. Então, assim, dá para fazer uns menus bem legais, por isso que eu estou dando esse exemplo aqui, porque a gente consegue fazer uns menus bem bonitos, fica bem legal. E o cliente nem percebe que isso é um array, uma galeria, enfim, ele consegue trabalhar normalmente aqui. Então foi para outra página ali, eu não estilizei o menu, aqui eu estilizei. Muito bom, gente, legal, espero que vocês tenham gostado. Utilizem isso daqui no aplicativo de vocês, vocês vão construir o menu e vai ficar muito mais fácil de gerenciar o menu de vocês, legal? A gente se vê na próxima aula, até mais!